A paz do Senhor. Na lição de hoje veremos a preparação dos exilados, que terão que provar que são dignos de entrarem em Jerusalém. Os olhos do Senhor estavam sobre aquele povo que seriam essenciais para o plano redentor de Deus. Bem-vindos ao Resumo EBD. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esse terceiro trimestre as lições bíblicas da CPAD, uma reedição especial que foi escrita em 1993 pelo missionário Eurico Bexten, que tem um título: Os Princípios Divinos em Tempos de Crise e a Reconstrução de Jerusalém e o Avivamento Espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição de hoje é a lição 7, que tem o título: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo diz assim: Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Pegue sua Bíblia, papel e caneta e anote as referências que aparecerão acima do vídeo. Já vou pedir para vocês que dê o seu like, comente e compartilhe e se inscreva nesse canal, ok? Então vamos lá. No livro de Esdras, capítulo 2, é a lista dos que voltariam da Babilônia para Jerusalém, sob o comando de Zorobabel. Somente os judeus retornariam a Judá. E para isso acontecer, a pessoa tinha que provar da prova da sua linhagem. Esses registros eram necessários. Por quê? Porque quando eles retornassem, eles teriam que provar a sua ascendência para poder tomar posse daquelas terras que estavam ali. Para provar, não, isso foi do meu avô, do meu antepassado. Então era necessário que eles pudessem provar essa linhagem. Então o capítulo 2 somente fala daqueles que retornaram para Jerusalém. Esta lista ela estava dividida em alguns grupos. Lembrando, Esdras, nós estamos estudando Esdras capítulo 2. No versículo 2 está a seleção ali dos líderes que estariam à frente desse grupo. Do versículo 3 ao 20 fala de pessoas comuns. Do versículo 21 ao 35 são os chamados cabeça de família. E os grupos seguintes aqueles que serviriam, que trabalhariam no templo, que é do versículo 36 ao 39, são sacerdotes. O versículo 40 fala dos levitas. 41, os cantores. No versículo 42 está os porteiros. No versículo 43 ao 54 está os servidores dos templos. E os servos de Salomão, no versículo 55 ao 57. O restante do grupo dessa primeira triagem não foram rejeitados. Só nessa, você lê no versículo 60, só nessa triagem foram rejeitados 652 pessoas que não conseguiram provar a sua linhagem. Aqueles que não conseguiam provar a sua linhagem sacerdotal, no caso, poderiam retornar. Só aqueles que não conseguiram provar sua linhagem sacerdotal, ou seja, a linhagem que viria a partir de Arão, que foi o primeiro sacerdote. Esses sacerdotes que não conseguiram provar sua linhagem seriam considerados imundos, teriam que se abster de algumas coisas e teriam que aguardar ser levantado um sumo sacerdote que usaria o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim significa luzes e perfeições. Se tratava de pequenos objetos que o sacerdotal que usava, no caso, no peitoral do sacerdote, fazia parte da vestimenta dele. Servia de consulta pelos sacerdotes para saber qual a vontade de Deus e obter a direção, orientação divina para determinadas questões que envolviam o povo de Deus. As pedras no peitoral do sacerdote, cada uma levava o nome das 12 tribos de Israel. Somente assim teriam a confirmação da linhagem desses sacerdotes. Nada valia ter um templo se não houvesse um sumo sacerdote ali para fazer o sacrifício em favor do povo. Isso nos mostra que não é qualquer um que pode estar à frente de uma igreja, de alguns determinados trabalhos, porque muitas das vezes há uma determinada falta de pessoas
líderes se colocam qualquer um. E na obra de Deus não é assim que funciona. Não é qualquer um que esteja à disposição poderá ministrar ao povo. E havia isso já naquele tempo nos ensinando hoje. Temos que orar, pedir ao Senhor a direção, porque não é qualquer pessoa que pode estar à frente de uma obra, de um trabalho. Como eu já disse, nessa triagem 652 pessoas foram rejeitadas. Quem são elas? São os mestiços, porque o período dos 70 anos que eles ficaram no cativeiro, eles acabaram casando com mulheres pagãs ou vice-versa. Então, os filhos, essa descendência, não eram considerados puros, não eram considerados imundos. Então, no caso deles, eles não poderiam retornar, não eram considerados judeus. Então, eles não poderiam retornar a Jerusalém. Isso se deve pela experiência no passado que o povo de Deus teve, no caso, no Êxodo, quando saiu do Egito, que houve uma mistura de povos que saíram junto com o povo de Israel naquela época. E essa mistura, quer dizer, não israelita, foi a mesma que foi fonte de muitas murmurações no deserto. Deus exige santificação do seu povo para que possa operar no meio deles. Esta lista, esse censo, nos dá a ideia para nós que Deus conhece os que são dele e ninguém será esquecido. Todos que estavam sendo selecionados, passando por essa triagem, eles tinham talentos, capacidades e seriam úteis para a reconstrução do templo. Todos tinham alguma habilidade para edificar o templo do Senhor. Nós hoje, assim como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Em Êxodo capítulo 4, lemos que quando os judeus começaram a reconstruir o templo, o povo que estava ao seu redor, seus vizinhos, seus inimigos, o samaritano, eles eram um povo mestiço, que era consequência de casamento de colonos pagãos da província da Síria, com as 10 tribos, tinham sido deixados em Samaria e Galiléia. Essas 10 tribos de Israel foram os primeiros a serem levados cativos em 721, 722 a.C. por Sargão II. Eu vou deixar aqui em cima um link da lição 4, da aula 4, que fala muito mais sobre essa separação, esse exílio das 10 tribos de Israel. As 10 tribos de Israel, elas estavam cativas há 183 anos aproximadamente. Primeiro foram os assírios que levaram eles cativos. A Assíria caiu, veio Nabucodonosor, entra o cativeiro babilônico. E agora os persas. Então, o rei da Síria trouxe gente de Babel, a antiga Babel seria Nínive, depois veio ser Babilônia, que hoje é o Iraque. Ele trouxe gente de Cuta, de Ava e de Amate, de Sefarvaim, e estabeleceram esses povos nas cidades de Samaria. Como eles não adoravam o Senhor, eles eram adoradores de outros deuses, Deus enviou leões que mataram alguns deles. Quando o rei da Síria soube o que ocorreu, ele deduziu: o Deus dessa terra, porque era assim que eles viam, o Deus daquela terra está furioso. Então é melhor levar um sacerdote que está exilado, tira um sacerdote que está no exílio, leva para lá, para ensinar esse povo a adorar o Deus daquela terra, porque eles pensavam dessa forma, vai aplacar a ira daquele Deus. Mas que nada adiantou, porque só foi piorar. Aí o que surge são os samaritanos, essa mistura de várias pessoas, de vários povos com o povo de Israel, com as 10 tribos, que continuaram adorando a Deus e servindo a outros deuses. Então, eles serviam a todos os deuses possíveis. Então, era um povo que foi perdendo a sua essência, sua cultura, sua língua, com o passar dos anos. Os samaritanos levantaram altares para adorar outros deuses.
e eles quiseram, ofereceram ajuda na reconstrução do templo do Senhor. Mas Zorobabel, ele foi enfático nisso, disse não, que não convinha que eles ajudassem na reconstrução do templo. Temos um bom exemplo para nós com Zorobabel, que é aprender a dizer não para as pessoas, né? Não seja, porque no nosso trabalho, em toda a nossa área da nossa vida, sempre o inimigo vai infiltrar pessoas para nos seduzir, nos conduzir por caminhos errados, por tomar decisões errôneas, algo que não vem agradar ao Senhor. E nós temos que aprender a dizer não. Não é ofender, não é ser agressivo, mas se posicionar como cristão. E Zorobabel fez isso. Nós temos que lembrar de não maltratar as pessoas, mas se posicionar como cristão aonde quer que nós estejamos. Nossa luta, lembre-se, não é contra a carne nem contra o sangue, mas como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 1, versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Então está bem claro para nós, Paulo dá esse exemplo. Se nós estamos tentando agradar amigos, pessoas, para poder não ficar chato, nós não estamos agradando a Deus. Nós importa é agradar o Senhor acima de todas as coisas. Ser educado, dizer não e pronto. Se posicionar como cristão aqui nessa terra. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Viver uma vida de santidade é ser parecido com Jesus. A santidade é a manifestação de Jesus em nós. No Antigo Testamento, a santidade era alcançada pelo isolamento do povo de Deus como uma nação diferente. Isso foi mantido pelos padrões morais, rituais diferenciados dos povos pagãos. Como os judeus conseguiram apartar-se do mal, servindo a Deus, Deus abençoou eles nesse período. Conseguiram terminar a construção do templo. Temos exemplos na Bíblia, como Josué, quando ele se preparou para passar o Jordão, e ele diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O anjo do Senhor visitou o acampamento deles antes de entrar em Canaã. E Josué perguntou: que diz o Senhor ao seu povo? E a resposta foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Assim também, quando eles foram derrotados na cidade de Ai, Josué, com o rosto em terra, pergunta por quê? Pergunta para o Senhor por quê daquela derrota. E a resposta: santificai-vos amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema de vós. Somente de terem retirado o pecado do meio do povo, que no caso foi o pecado de Acã, quando eles retiraram Acã e toda a sua família, tudo que ele tinha, que eles apedrejaram, queimaram, foi que eles conquistaram a cidade de Ai. Então mostra para nós que Deus é santo e exige de nós a nossa santificação, a santidade. Temos que ser santo como Ele é santo. Sem a santificação ninguém verá Deus. Sem a santificação, sem essa separação do mal, nós não alcançamos as nossas vitórias. Se os judeus tivessem aberto a porta para os samaritanos, uma união com os samaritanos, como que eles queriam no início, que pareciam estar de boa vontade, com boas intenções, pacífico, mais para frente eles mostrariam a cara, as máscaras iriam cair e mostraria que eles trariam para dentro do povo de Israel ali o secretismo religioso, e isso traria consequências terríveis. Não podemos duvidar se vale a pena nos separarmos do mal, saber se posicionar neste mundo.
O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, versículo 13: Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele estava perturbado porque ele via, como muitos de nós, duvida se vale a pena realmente estar nesse caminho, porque ele via os ímpios prosperando. Então ele ficava olhando assim, ele não via para que ele estava fazendo aquilo tudo, para que ele estava meio perturbado, ele sentiu inveja na verdade, mas Deus ajuda ele e esclarece. Quando nós buscamos a resposta do Senhor, Deus fala conosco, então ele ficou mais tranquilo. Está no versículo 17, 23 e 24: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi e o fim deles. Versículo 23: Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita, guiar-me com os teus conselhos e depois me receberás na glória. Então ele viu, ele entendeu, quando ele entrou no santuário de Deus, quando nós entramos na presença de Deus em oração, buscando resposta daquilo que nós não estamos compreendendo, Deus nos responde e nos dá uma tranquilidade. Somos pecadores, somos falhos, cometemos erros, temos pensamentos ruins, mas se nós levamos isso diante do Senhor, o Senhor nos dá a resposta e nos tranquiliza e acalma nosso coração, nossa alma. Então, Asaf, ele sentiu inveja dos ímpios. Não somos diferentes, mas se buscarmos o Senhor, ele nos tranquilizará. Malaquias, ele respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, ele respondeu dessa forma: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-lo-eis, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Essa foi a resposta que Deus deu a Malaquias para aqueles que duvidaram que seria inútil servir ao Senhor. Qual é a vontade de Deus para conosco? A vontade dele é que nós estejamos em santificação. A santificação é um processo contínuo operado por Deus na vida daquele que é regenerado, é convertido e justificado. O cristão é moldado a viver cada vez mais para Cristo com uma vida de retidão, vencendo as tentações, a concupiscência do velho homem. É algo gradual, é até a morte. E aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estarão preparados para o arrebatamento. O caminho para Jerusalém está aberto. Quem entrará por ela? Aqueles que confiam em Jesus, que abandonaram o pecado, que buscam a santificação. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, diz: Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele sabe nosso nome, ele sabe nossos medos, nossos pensamentos, nossos erros. Mas existe com Deus um registro, uma lista mantida por ele, dos que hão de herdar a vida eterna. Somos guardados e guiados de todo perigo nesse caminho até a cidade santa. O importante é que o nosso nome seja encontrado nessa lista de Deus, o livro da vida.